Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Muito bom dia para todos vocês e hoje tem Mengão. O Flamengo entra em campo hoje, partida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América e o Flamengo precisa somente de um empate para poder chegar às quartas de final da Libertadores. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações, provável escalação, notícias e informações do Flamengo. Mas antes, faz o seguinte, já chega dando aquela moral de sempre, explode o dedo do like e vamos bater juntos hoje uma meta de 5.000 likes para esse vídeo, hein? Principalmente se você tá confiante hoje na classificação do Mengão, já deixa o seu like e vamos bater juntos essa meta. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista, coloca o seu palpite nos comentários e de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Deixa aí nos comentários registrados. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. Jogaço também amanhã pela Libertadores da América, entre Inter e Flamengo. Primeiro jogo 1-0 pro Flamengo, você sabe disso. E o Inter agora tem que reverter essa vantagem aqui no estádio Beira-Rio. Há confiança sim do torcedor, que esgotou os ingressos. O estádio Beira-Rio vai estar lotado, vai ter aquelas ruas de fogo, né, Glaucio, que você conhece bem, o torcedor fazendo aquele corredor vermelho, com aquela fumaça na chegada do Inter até o estádio Beira-Rio, tudo isso para tentar dar mais ânimo ainda aos jogadores do Internacional e reverter essa vantagem. O Inter guarda 7 chaves, mas a tendência é sim que Carboneiro fique à disposição do técnico Roger Machado. O atacante vem se recuperando de uma lesão muscular, fez o último teste hoje à tarde, junto com os companheiros nesse treino que preparou o time para esse jogo. Tendência é que ele fique pelo menos no banco de reservas. Em relação ao time, sem muito mistério, praticamente a mesma escalação, ou a mesma que jogou contra o Flamengo no primeiro jogo, com a manutenção de Ricardo Matias no ataque, mas uma postura um pouco mais agressiva do Inter, até porque o Inter precisa correr riscos se quiser reverter o resultado. É nessa quarta-feira, a gente já está de olho durante toda a semana e, claro, nessa quarta, toda a cobertura do time da ESPN para esse jogaço que vai definir quem passa a próxima fase da Libertadores. Valeu, pessoal, a delegação do Flamengo está em Porto Alegre desde sábado, enfrentou o Inter, reserva, venceu no fim de semana pelo Brasileiro, mas tudo mira para a Libertadores nesta quarta-feira, 21h30, com transmissão Disney Plus e também ESPN. O Flamengo venceu por 1-0, precisa de um empate que avança para as quartas de final da Libertadores. Treinamento realizado mais uma vez no CT do Grêmio na tarde desta terça-feira e fica a expectativa aí qual vai ser a decisão de Felipe Luiz para o ataque. Bruno Henrique ou Pedro, os dois marcaram contra o Inter nos 2 últimos jogos, Bruno Henrique pela Libertadores e o Pedro pelo Brasileiro. Tem o meio de campo, Alan ou Saul. Saul esteve muito bem contra o Internacional no último fim de semana, mas ainda não está no seu auge físico. Certo é que se o Flamengo não sofrer mais nenhum gol em Porto Alegre, na Libertadores, avança para a próxima fase da competição. O Rossi, então, está nas mãos do goleiro garantir essa classificação do Flamengo. Flamengo que permanece até quinta-feira aqui em Porto Alegre, depois volta para o Rio de Janeiro, depois Brasileiro apenas na segunda-feira contra o Vitória no Maracanã, mas todos os esforços voltados diretamente para a Libertadores. Flamengo confiante que vai conseguir a vaga mais uma vez diante do Internacional em Porto Alegre. Primeiramente, sim, a gente sabe que é uma final, vai ser um jogo muito disputado, um jogo muito importante. Não só por jogar fora de casa, sino também por ser um jogo pela Libertadores, um jogo decisivo. É óbvio que a gente chega com uma vantagem que conseguimos lá no Maracanã, mas é um jogo à parte, é um jogo totalmente diferente do que já aconteceu. A gente tem uma vantagem, mas não tem que se deixar influenciar por isso, porque a gente sabe que se não tomamos gol vai classificar, mas mesmo assim a gente não vem para se defender no jogo, a gente vai jogar o jogo de igual a igual, a gente vai para o jogo para vencer, que isso aí nos vai deixar mais perto da classificação ainda.
E se você é rubro-negro, dentro da sua religião, a ajuda espiritual de proteção. Porque, meus amigos, o olho no Flamengo, o que tem de gente com inveja do Flamengo. E aí o que vai levar isso? Vocês se lembram que recentemente eu falei, existem troféus cada vez mais valiosos, o troféu ganhei do Flamengo, o troféu empatei com o Flamengo, o troféu eliminei o Flamengo e o troféu fui mais longe do que o Flamengo? Lembra que eu falei isso? Isso tudo que está acontecendo vai tornar esses troféus ainda mais importantes. Os adversários vão competir contra o Flamengo com uma vontade ainda maior, porque o Flamengo está se tornando cada vez maior. Colossal o Flamengo, cada vez maior, né? E esse contrato de patrocínio dá um salto ainda maior no Flamengo, que já é uma potência bilionária há alguns anos, mas agora eleva ainda mais o patamar. Então, minha gente, o Flamengo que se prepare bem, porque tá todo mundo de olho, todo mundo vai querer vencer o Flamengo. O próprio nível de exigência da torcida do Flamengo, que já é o maior que existe, aumentará, porque agora a condição estrutural, financeira, ela ficou ainda melhor do que era. Mas isso aqui é Flamengo, né? E pressão faz parte. O Flamengo está numa condição incrível. Cara, o De La Cruz, ele está voltando aí de uma ausência muito grande, né? Então, titular, eu acho que não será, porque é um jogo muito forte, muito pegado. O cara tem que estar 100% para entrar nesse jogo, e o De La Cruz, ele está sem ritmo de jogo. Agora, a volta dele, participando do segundo tempo contra o Internacional, ele e o Danilo, né? Mais especificamente falando do De La Cruz, foi muito importante, porque ele mostrou que ele está bem, e ele vai ser muito útil. Ele é um grande jogador, né? Ele é um grande jogador. Na minha opinião, em forma 100%, pronto, o De La Cruz é titular do Flamengo. Porque ele dá um dinamismo, uma mobilidade ao meio-campo do Flamengo que nenhum outro consegue dar. Aí, amigo, tem Pulgar voltando, tem Saul, tem uma galera. A gente não pode esquecer do Alan, do Everton Araújo, que são jogadores que para determinados jogos eles têm uma característica de marcação interessante, então dá uma variedade ali de estilos, né, que vai ajudar o Felipe Luiz. Então, cara, titular eu não acredito. Agora, ter o De La Cruz no banco para entrar na hora que for preciso é muito bom, né? De La Cruz é um grande jogador, fera, né? E que ele tem que, né? O Flamengo realmente virou um monstro. O Flamengo é um monstro. O colossal Flamengo está entre os 10 maiores patrocínios masters do mundo, minha gente. Quer ver um exemplo? O River Plate, que é patrocinado pela mesma empresa que está na camisa do Flamengo a partir dos próximos dias. Sabe quanto o River Plate ganha de patrocínio master por ano? 36 milhões de reais, fazendo a conversão. Sabe quanto Boca Juniors ganha de patrocínio master por ano? É uma outra empresa? 40 milhões de reais por ano. O Flamengo está com um contrato de 268 milhões de reais por ano, muito próximo do contrato do Tottenham da Inglaterra. É assustador, né? É assustador, cara. É um negócio. O Flamengo... eu vou procurar aqui, porque nós temos que mostrar isso aqui. Com certeza. Peraí, eu vou mostrar. Eu faço questão de mostrar. Peraí. Vou mostrar porque isso aqui é profético. Olha aqui, atenção. Vou mostrar para vocês agora. Vou compartilhar. Isso aqui é sensacional. Vamos ver. O futebol é competição, então é parâmetro. O que acontece no futebol? Vamos aqui fazer um teto. Mas fazer teto para quê? O outro me sacanear lá e pagar por fora? Para eles acharem que a gente já é pior do que a gente é? Então, o que tem que acontecer é o seguinte: quem toma conta e tem interesse comercial no futebol, toma conta do futebol. Essa é a parte séria do futebol. Sabe por quê? Porque
O Flamengo está com a diretoria que está sendo arrumado o Flamengo. Se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro. Eu também acho isso. Então nós temos que Flamengo e rezar. Corinthians, hein? Os dois. Exatamente. Flamengo Nós e temos que Corinthians. rezar Exatamente. o Flamengo e Corinthians Continuar trazer um pato por ano. Exatamente. Fazer o Alexandre Pato por ano? É, um pato por ano. Porque senão... Meu querido amigo Fábio Sormani tentou meter o Corinthians no meio ali, né? É natural, né? O pessoal de São Paulo sempre puxa para os times de São Paulo, como o pessoal do Rio sempre puxa para os times do Rio. Mas ele estava falando do Flamengo. O Corinthians não estava no discurso do Alexandre Calil. O Sormani é que empurrou o Corinthians ali. O Calil, 10 anos antes, ele viu. Isso aí foi no início de 2014. Ele falou, o Flamengo está com uma diretoria que está arrumando o Flamengo. Se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro, minha gente. E cá entre nós, o Flamengo nos últimos anos, de 2016, já disputou o título brasileiro, 17, 18, a partir de 19 deslanchou. O Flamengo, muitas vezes, ele deixou de ganhar títulos porque ele foi o seu próprio adversário. Mas ganhou muitos títulos recentemente. Mas muitas vezes se complicou internamente. E isso agora está, até por causa dos recentes acontecimentos, né, que existe uma indústria da crise na Gávea, porque isso dá um retorno impressionante, uma audiência espetacular. Então, essa indústria da crise na Gávea está sendo abafada. E o Flamengo está seguindo o seu caminho, está arrumando a casa. Obviamente que acontecerão, né, problemas aqui e ali, isso acontece em qualquer lugar. Mas existiu e sempre vai existir uma indústria que vai querer a crise, porque a crise dá mais audiência do que a vitória, porque a crise atinge todo o público de todos os times. Em se tratando de Flamengo, é assim que funciona. Experiência de um cara que tem 36 e fará 37 anos de carreira no próximo mês de novembro. Eu tive um chefe, me lembro até o ano, 1999. Esse meu chefe, ele entrava na redação do Sport TV e gritava: atenção, atenção, pessoal, crise na Gávea, é o ápice da audiência, vamos aproveitar, atenção, é isso. Então, pode reparar, existe sempre algo que leva para um caminho que agite o ambiente, porque o Flamengo é uma repercussão sem igual. Então essas coisas estão sendo melhor trabalhadas e lições foram aprendidas recentemente também, É importante a gente tomar um tombo na vida para aprender lições e aí as coisas estão fluindo melhor. O Flamengo, minha gente, está entrando num caminho de fato espetacular. É o seguinte, tem muita gente que ainda questiona o Arrascaeta. E que eu tenho certeza que se o Arrasca tivesse no time dessas pessoas, elas ficariam muito contentes. Muita gente diz, não jogou na Europa, não tem intensidade. Isso foi muito falado depois do jogo contra o Bayern de Munique, né? Na Copa do Mundo de Clubes, aliás, onde ele teve uma chance de cabeça e participou do lance, né, que ele dá assistência que gera o pênalti que saiu o segundo gol do Flamengo, mas ele acabou sendo muito criticado. Então, para quem ainda tem dúvida da capacidade de Georgian Arrascaeta, por incrível que pareça, muita gente tem. Eu vou trazer aqui algumas informações. Vamos lá. Arrascaeta chegou a 100 assistências no Flamengo. É isso aí. Com as 2 assistências que ele deu no final de semana, na vitória do Flamengo diante do Internacional por 3-1 no Beira-Rio, Arrascaeta atingiu a marca de 100 assistências no Flamengo. E olha que ele chegou em janeiro de 2019, teve um 19 brilhante, um 20 muito bom. A partir de 21 ele começou a ter algumas lesões seguidas que o incomodaram aí em 22, 23, até mesmo em 24, mas agora, sob o comando do Felipe Luiz, ele vem apresentando um nível físico muito bom e o que eleva a parte técnica dele, que é extraordinária. Então, só esse número aqui já é algo impressionante.
100 assistências com a camisa do Flamengo, né? Ele está 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ele está na sua 6ª temporada, na metade no Flamengo. E nesta temporada, por incrível que pareça, ele tem totais condições de superar os números de 2019, minha gente. Até o momento, Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo na temporada. Ele tem 14 gols, sendo 10 no Campeonato Brasileiro, que ele está disputando a artilharia, e 11 assistências neste ano de 2025. O melhor ano dele até agora no Flamengo foi 2019. Mas neste embalo, ele vai, com certeza, superar os números que ele teve naquele ano mágico, né, na equipe dirigida por Jorge Jesus. Algo realmente impressionante, porque muita gente já começava a questionar o Arrascaeta em relação à sua parte física e tal. Mas, gente, tá aí. Os números estão na tela e estão provando. O homem está voando, 14 gols e 11 assistências. É muita coisa, hein? E ele mesmo disse recentemente numa entrevista coletiva o seguinte: eu nunca corri tanto na minha carreira como estou correndo agora. Muitas vezes você vê o Arrascaeta voltando, ajudando na marcação, desarmando, fazendo pressão lá na frente, que é uma condição que o Felipe Luiz considera fundamental para ter um jogador na equipe dele. Então o Arrasca está sobrando. Agora tem mais do Arrascaeta. Ele é o maior em assistências no Brasileirão na história. É isso aí. Com as 2 assistências do jogo de domingo contra o Internacional no Beira-Rio, ele atingiu 77 assistências e se igualou a Marcelinho Carioca, chegando assim ao topo das assistências. O Marcelinho Carioca já parou de jogar. O Arrascaeta vai seguir ainda por muitos anos. Então, no próximo jogo do Flamengo, contra o Vitória, na outra segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, se ele der uma assistência, ele vira isoladamente o maior garçom da história do Campeonato Brasileiro, desde que ele existe oficialmente, que foi a primeira edição no ano de 1971. Depois teve aquela determinação da CBF que igualou, né, outros torneios, Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil, com o Campeonato Brasileiro, mas a primeira edição do Brasileirão é com este formato 1971 e em pontos corridos 2003. Somando isso tudo, ele é o jogador com o maior número de assistências no Campeonato Brasileiro. Não se convenceu ainda não? Ainda quer mais? Então toma, dá uma olhadinha aqui, ó, no que eu vou mostrar para você. Tá esperto aí? Então veja isso. Não é só no Brasileirão, não, gente. Arrascaeta é o jogador com o maior número de assistências na história da Libertadores da América, deixando para trás Riquelme e tantos outros jogadores geniais, craques. Ele tem 27 assistências na história da Libertadores, que começou a ser disputada em 1960. Então, galera, ele é o maior assistente do Campeonato Brasileiro e o maior assistente da Libertadores da América. Já conquistou 15 títulos vestindo a camisa do Flamengo. Ganhou títulos no Cruzeiro, apareceu no Defensor do Uruguai e ainda tem alguns anos de carreira pela frente. Cada vez mais, Arrascaeta está se consolidando como o maior estrangeiro que jogou no futebol brasileiro, hein? A lista é grande. Muitos craques, grandes jogadores. Mas os números do Arrasca, por esse tempo que ele está aqui, pelos títulos conquistados, pela relevância dele na conquista desses títulos, ele foi fundamental aí para o Flamengo em 2019, nos anos seguintes, sempre aparecendo em momentos decisivos. Ele se credencia a ser o maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. Agora me responde aí, você ainda está em dúvida se o Arrascaeta é craque? Ah, não jogou na Europa. Tudo bem, não é todo mundo que joga na Europa que é craque, não é verdade? Tem bons jogadores que vão para a Europa, mas não são craques e até se dão bem lá. E tem outros que são craques
mas nunca foram, não tiveram oportunidade de ir, mas isso não tira a qualidade do cara. E o Arrascaeta é um deboche, como diz um narrador por aí. Vamos para o último assunto aqui, porque o GE soltou. Napoli envia representantes ao Brasil para observar Léo Ortiz do Flamengo. Eu vou trazer aquilo que eu apurei junto ao Flamengo. O Flamengo não recebeu nenhuma informação de que o Napoli enviou ou vai enviar representantes ao Brasil. No Flamengo, o que comentaram comigo chama a atenção a quantidade de clubes de olho em Léo Ortiz e ninguém faz proposta. E de fato é isso. Toda hora tem um clube de olho em Léo Ortiz. Que bom, que bom. É sinal que os clubes sabem observar bons jogadores, porque de fato ele é um bom jogador. Mas, gente, toda hora um clube italiano observa e não faz proposta. Foi o Milan, foi empresa Red Bull, que não é italiano, mas enfim, a gente está falando aqui de um clube que teoricamente se interessou por Léo Ortiz. Agora o Napoli, todo mundo se interessa, ninguém faz proposta. Estranho isso, né? Acho que vocês entenderam o recado, eu espero que sim. Nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Agora mudando de assunto, vamos lá. Aqui no site do Globo Esporte, o GE, tem aqui uma provável escalação para a partida de hoje. Olha só, mais ou menos dessa maneira, pelo menos pelas informações dos jornalistas, que repercutiu por causa dos treinos do Flamengo, né? Ficou mais ou menos assim, provável time do Flamengo: goleiro Rossi, na zaga Danilo e Léo Ortiz, ou melhor, Danilo e Léo Pereira, ou Ortiz ali no lugar do Léo Pereira, mas parece que o Danilo vai para essa partida. Será que o Felipe Luiz vai mudar o Danilo, que tá voltando de lesão, né? Nas laterais, Varela e Alexandro. No meio de campo, Jorginho, Saul e De Arrascaeta. Inclusive o Saul, na última partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, jogou muita bola, hein? Muita bola mesmo. Mais na frente aí, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Ou Pedro. Será na primeira partida quem jogou foi o Bruno Henrique. Inclusive marcou o gol da vitória na primeira partida das oitavas da Libertadores. Será que vai se cumprir essa escalação do Flamengo? Vamos ver o que vai acontecer, hein? Mas eu acho que é sim uma boa escalação do Mengão, hein? É uma boa escalação. É verdade que o Flamengo tem um elenco espetacular, né? Agora falando de palpites, vamos lá para os palpites para essa partida entre Internacional e Flamengo. Eu vou dizer uma coisa para você: Flamengo 2, Internacional 0 no Beira-Rio. Beira-Rio calando em silêncio, vendo a classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores da América. Qual é o seu palpite? Coloca nos comentários, deixa a sua opinião, vamos ver quem vai acertar. E fica ligado no nosso canal, nação, porque hoje tem o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. Para você receber sempre as informações, sempre estar interagindo com a gente, se inscreva no canal e deixe o sino ativado na opção todas. Dessa maneira, sempre que tiver uma informação importante do Flamengo, você que gosta, você que curte, você que ama o Flamengo de verdade, você vai estar recebendo as informações em primeira mão aí no seu celular, no seu computador. E você que quer se tornar membro do canal, você quer apoiar o canal, você está sempre junto com a gente aqui no canal, é só você apertar o botão aqui no YouTube e se tornar membro do nosso canal. Você sempre vai ter o privilégio ali de estar colocando o seu comentário como prioridade aqui no nosso canal, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Nação, não se esqueça em dar aquela moral, deixa o like, se inscreva, ative o sino das notificações e vamos ver o que vai acontecer nessa partida entre Internacional e Flamengo. Tomara que seja um grande pós-jogo para a gente transmitir aqui, trazer as informações para você com a classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores da América. Tamo junto, uma ótima quarta-feira para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.